Projeto de Decreto Legislativo, Senado Federal, número 53, de 2014. Não terminativo. Autoriza, nos termos do artigo 176, parágrafo 1º, e 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o aproveitamento hidroelétrico do rio Irani, na terra indígena Toldo Ximbanguê 1 e 2, no estado de Santa Catarina. O relator é o senador Luiz Henrique, não é, de saudosa memória. Então, eu nomeio o senador ad hoc para proferir o seu parecer, o senador José Pimentel. Aliás, a autoria é do senador Luiz Henrique. A autoria é de Assir Gurgás. Então, autoria Luiz Henrique, relatoria Assir. Eu nomeio o senador José Pimentel como relator ad hoc do projeto, já que Sua Excelência, com muito boa vontade, se dispôs a fazer o relatório. Obrigado, senhor presidente. Observação. Desculpa. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Concedo a palavra ao senador José Pimentel para proferir o relatório oral. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O projeto de decreto legislativo número 53 de 2014, de autoria do senador Luiz Henrique, tem por finalidade autorizar, nos termos dos artigos 173, parágrafo 1º e artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal, a construção de uma pequena central hidrelétrica PCH chamada Aldeia, no rio Irani, dentro das terras indígenas, Toldo 1 e 2, no estado de Santa Catarina. Análise. O artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal atribui à CCJ a competência para opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias submetidas à sua análise. Com relação à constitucionalidade da proposta, devemos mencionar, inicialmente, 4 aspectos. A Constituição Federal de 88 reconhece os direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O artigo 231, parágrafo 1º, também garante o usufruto exclusivo dos índios sobre as riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em suas terras. Artigo 231, parágrafo 2º, condiciona o aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive potenciais energéticos, à autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, assegurando a participação desta nos resultados da atividade econômica, na forma da lei. Artigo 231, parágrafo 3º. E demanda lei específica que disponha sobre condições para o aproveitamento de potencial hidroelétrico em terras indígenas, artigo 176, parágrafo 1º. Não há, contudo, legislação específica como demanda a Constituição para disciplinar essas hipóteses. A autorização pelo Congresso Nacional de empreendimentos como que se cogita nas terras indígenas, Toldo 1 e 2, esbarraria na exigência expressa de regulamentação de matéria por lei. Isso, porém, não encerra o panorama de normas condicionais pertinentes ao caso ora analisado. A Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto 5.051 de 2004, integra plenamente o ordenamento jurídico brasileiro. Seus elementos relativos a direitos fundamentais são entendidos como parte do arcabouço relativo a direitos fundamentais,
são entendidos como parte do arcabouço jurídico constitucional, por força do disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna. Essa convenção reforça um dos aspectos essenciais da autonomia indígena ao garantir o direito de consulta prévia, artigo 6º, inciso 1, e de escolha de suas próprias prioridades em relação ao processo de desenvolvimento econômico, social e cultural, artigo 7º, inciso 1. A Convenção também garante aos índios o direito aos recursos naturais de suas terras, abrangendo o direito de participar da utilização, administração e conservação desse recurso, artigo 5º, inciso 1. Como no Brasil, as terras indígenas e seus recursos naturais são constitucionalmente consideradas patrimônio da União, compete ao governo, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Convenção, estabelecer ou manter mecanismos de consulta aos povos afetados para evitar prejuízo aos seus interesses e garantias de indenização equitativa por eventuais danos, antes de empreender ou autorizar a exploração de recursos naturais nas terras indígenas. O artigo 8º da Convenção prevê o respeito aos costumes indígenas na aplicação da legislação nacional. O item 2 desse artigo prevê o direito dos índios de preservar seus costumes e instituições próprias, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos no ordenamento jurídico nacional e em âmbito internacional. O item 3 do artigo 8º dispõe que a aplicação dessas garantias não deve impedir que os índios exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes. A omissão legislativa fere o direito dos índios a usufruir dos recursos naturais de suas terras, impede o exercício de sua autonomia para decidir sobre o próprio desenvolvimento cultural, social e econômico. Essa inércia, associada à visão segregacionista de que, invariavelmente, os índios devem ser mantidos em condições mais próximas possível da sua situação anterior, a de contato com povos não ameríndios, como se fosse possível converter toda e qualquer terra indígena num museu vivo de antropologia. Nega o fato de que muitos povos indígenas mantêm contato com a sociedade circundante para o bem e para o mal. Se é certo que muitas das relações com não índios são prejudiciais para a reprodução física e cultural dos índios, que costumam ocupar papéis marginais na sociedade e na economia nacional. Devemos ponderar se é mais realista e mais benéfico para os índios cortar os laços numa política segregacionista, o que pode causar prejuízos a comunidades indígenas que já estabeleceram dinâmicas sociais, culturais e econômicas com a sociedade circundante, perdendo elementos de sua cultura original, ou buscar, quando for possível e benéfico, uma inclusão benigna dos índios na comunidade nacional. No caso da construção da PCH Aldeia, conforme indicam os documentos apresentados pelo gabinete solicitante, houve um longo e cuidado processo de consulta aos índios, que decidiram favoravelmente a parceria. Danos ambientais e riscos de natureza social e cultural foram aliviados e medidas preventivas ou compensatórias, conforme o caso, estão previstas no projeto em questão. A participação nos resultados, que pode chegar a 3,15 com repasses mensais não inferiores a 15 mil, é apenas uma das contrapartidas do projeto, que incluem plantio e mudas de árvores frutíferas, construções e um centro cultural e contratação de trabalhadores índios, entre outras. Portanto, senhor presidente, o voto, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo do 53 de 2014, com a emenda oferecida
pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Esse é o parecer do senador Assis, que eu subscrevo na sua totalidade, senhor presidente. Está em discussão o relatório. Não havendo... Senhor presidente, só fazer um aditivo. Inclusive, fazer um destaque, as comunidades foram consultadas e concordaram, né, plenamente com a implantação. Portanto, eu acho extremamente útil, necessário, é oportuno e eu voto pela aprovação. Continua em discussão o relatório. Não havendo mais quem queira se pronunciar, passa-se a votação. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1, CMA-CCJ, a matéria vai a plenário.